mais um programa Mesa Redonda e muito especial nesta Sexta-feira Santa, comemorado assim pelos cristãos, especialmente católicos de todo o mundo. Nesta Sexta-feira Santa, muitas tradições ainda são mantidas, mas muitos costumes já foram diluídos, dissolvidos ao longo da história. E hoje, especialmente, nós estamos com representações religiosas, líderes religiosos que já são do domínio público do programa Mesa Redonda. Por exemplo, o pastor Ismael, se no ano passado ele não estava com a gente, mas em anos anteriores ele estava, não é verdade? Dom Dino já tem a cadeira cativa. O Dom Bernardino Marquió, que é o líder da Igreja Católica aqui no Agreste de Pernambuco. Dom Dino é o bispo diocesano. E Maurel Melo é rabino, ele está aqui representando também o Centro de Cultura Judaica de Caruaru, ele é da religião judaica. E aí nós vamos também ter uma experiência aqui de como o judaísmo celebra essa Semana Santa, especialmente a Páscoa, de abraçando aqui o diretor-presidente, Dácio Filho, toda a equipe, parceiro nosso, programa Mesa Redonda, 56 anos desse programa no ar, 56 anos ininterruptos. Nunca na história, uma sexta-feira sequer, a sociedade caruaruense ficou sem ouvir o Mesa Redonda. Isso é um outro dado interessante. Por muitos anos com o José Almeida, a palavra fácil e o assunto sério, o Zé Almeida está em casa, escutando, tranquilo, descansando. A fase dele passou e a gente ficou com essa responsabilidade há alguns anos na condução desse programa Mesa Redonda. E que responsabilidade! E uma responsabilidade aumentada, porque o tema de hoje é importante. O tema de hoje trata da espiritualidade. Você não separa o ser humano da alma, da espiritualidade. Há sempre uma harmonia, uma conexão permanente. Hoje é a Sexta-feira Santa. E como essa Sexta-feira Santa é vivenciada na visão de um pastor, de um católico e de um rabino. Dom Dino, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite. Isso significa, Dom Dino, que eu aqui estou vivo, estou muito agradecido a Deus e o senhor também. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma alegria estar aqui. E renovando sempre na Sexta-feira Santa, mas não só na Sexta-feira, porque a Páscoa é muito mais completa do que a Sexta-feira, renovando sempre a nossa fé em Jesus Cristo, que nos diz: coragem, eu venci o mundo. Porque nós estamos na Sexta-feira Santa de 2017, e nestes dias as notícias do nosso país não são das melhores, mas não é só o Brasil que tem problemas políticos, econômicos, o mundo inteiro, infelizmente, todas estas guerras, todas estas violências, todas estas brigas, né, lá na Síria e em tantos outros lugares do mundo. Então Jesus morreu na cruz por todas estas situações. Mas nós olhamos para Jesus hoje e estamos cheios de esperança, porque Jesus nos disse: coragem, eu venci o mundo. Deixa eu cumprimentar o rabino Maurel Melo, mais um ano com a gente aqui nesse Mesa Redonda, também o mesmo significado, um agradecimento a Deus, e todos nós somos monoteístas aqui nessa mesa, e temos que agradecer sim a Deus, porque se estamos aqui é porque mais um ano vivemos. Muito bom dia, rabino. Bom dia a todos. É realmente mais um ano que a gente se reúne aqui para esse programa espetacular, que eu acho que tem um peso cultural e religioso fenomenal, né? Isso nos atrela com o nosso passado, com a nossa cidade, que tem sido muito tradicional a partir da Rádio Cultura, com o seu trabalho maravilhoso. Deus abençoe a todos. E que o nosso amanhã seja rico em informações, em interação, nesse diálogo interreligioso. Isso só tem a crescer, a contribuir aí para a geração futura, para a consciência, para a diminuição da violência, para o aumento da espiritualidade. E eu fico feliz de poder dar a minha contribuição junto com vocês. Certamente. Vamos nos alimentar espiritualmente também nessa sexta-feira. Deixa eu cumprimentar o bom dia do pastor Ismael. Ele é da Congregacional Vale da Bênção. Em anos anteriores esteve com a gente aqui. Prazer
tê-lo uma outra vez nesta sexta-feira. Muito obrigado, pastor. Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Donzino. Bom dia, Manuel. Falei certinho? Acho que sim, né? Maurel. 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 Ele é meio complicadinho, né? É uma grande honra estar aqui. Eu gosto muito da Rádio Cultura e da programação. Estar aqui para mim é um grande prazer, uma alegria. Apesar de que eu não tenho muito costume, viu, César, nessa questão de mesa, de estar em rádio e TV, eu fico um pouco assim, mas eu me sinto muito honrado de estar aqui. E falar sobre essa questão dos significados também eu acredito muito importante para a nossa vida espiritual, para as comunidades religiosas, e é muito bom também poder falar sobre o que significa a Páscoa para nós evangélicos, não é? É muito importante também para a gente. Sinta-se à vontade. Tá bom. Nós estamos com uma assembleia, aqui nós estamos celebrando uma missa, celebrando um culto e celebrando Um charrarito. Tá vendo? Amém. Veja que interessante. Dá para repetir? Pois não, repita. Charrarito. Shaharit. Seria o termo hebreu para serviço religioso, né? Tá vendo aí? Que Nós estamos refletindo sobre tudo isso, né? Porque a celebração, pelo menos para nós católicos, é agora à tarde em todas as igrejas. Pois já pela manhã, e as sacras, e à noite, vai ter outros momentos ainda. Neste momento, nós estamos aprofundando o significado de tudo isso. eu queria exatamente partir desse ponto, o significado da Páscoa. E que ponto eu queria? Antes de Jesus. Vamos falar antes de Jesus. Jesus veio ao mundo há 2017 anos, segundo o calendário gregoriano. Estou certo, né? 2017 anos, segundo o calendário do Papa Gregório, Sim. quando se instituiu o calendário gregoriano. Lá para o século V, Sim. século V. Antes de Jesus vir ao mundo, nós tínhamos a celebração da Páscoa. Eu queria que a gente... A libertação do povo hebreu, do domínio faraônico, lá no Egito, a libertação desse povo. Eu já ouvi muita explicação sobre essa libertação desse povo com o sentido de Páscoa. Quando se criava isso quase que na casa, na família, um cordeirinho, e esse cordeirinho estava lá com a família, e fazia parte, inclusive, daquela família, a ponto de, quando se sacrificava esse cordeiro, era uma tristeza, era uma passagem de um momento de sacrifício muito grande. Então, é uma passagem também, isso antes de Jesus. César, estou vendo que você está bem preparado, sabe de tudo. Eu gosto de história. E ainda tem pular aquela casa que estava com um símbolo. Os umbrais. Isso, sangue do cordeiro. do cordeiro. E aí o anjo mau pulava. E se você for levar lá para o hebraico, o significado vai pula, passagem, alguma coisa desse sentido. De modo que, veja, é algo muito profundo, muito anterior a tudo isso que a gente vivencia hoje. Vamos tratar desses significados. Quem começa? Eu acho que vai começar o rabino. Eu acho que tem a ver com O judaísmo, né? Judaísmo. Das religiões monoteístas é a primeira, sim? É a primeira. Primeira, Depois, nós somos islâmicos e cristãos vêm depois. O Papa João Paulo II, depois Bento XVI, também lembrou isso, que nós, cristãos, somos filhos na fé dos hebreus, dos judeus. Então, podemos escutar primeiro o nosso rabino. E também era a igreja no Antigo Testamento, não é? Deus sempre teve um povo, desde o início. Sempre teve um povo. E a igreja é uma continuidade desse povo. Rabino. Amém. Deus abençoe. Bom, a Páscoa, como ela foi instituída na Torá, que seria a base dessa festa, né? Ela é considerada para o povo judeu a festa mais importante de todas as festas bíblicas. Isso porque ela vai marcar a transição de um povo escravo para um povo livre, né? E o fato de isso ter ocorrido no Egito não foi uma escolha do acaso, né? O Eterno ele proporcionou que todos esses eventos fossem
ocorrendo de forma arranjada para no final nos trazer essa bela mensagem, essa mensagem eterna da Páscoa. O Egito, em hebraico, chama-se Mitzraim. Né? Então foi em Mitzraim que vivemos por muitos séculos como escravos e que mais tarde, pela crueldade do faraó, nós clamamos a Deus e Deus nos respondeu e nos tirou do Egito, nos tirou do Mitzraim. Isso evoca, segundo a Kabbalah, um conceito interessante e constante, eterno. Isso se renova ainda hoje. Mitzraim vem da palavra hebraica meitzarim, que quer dizer estreitamento. Né? E o que é um escravo, senão alguém que está com o seu corpo preso e com a mente estreitada, sem poder dar vazão ao livre pensamento, sem poder realizar seus sonhos, sem poder caminhar adiante. Né? É isso que é um escravo. E sair do Egito é justamente através de um milagre, sair dessa estreiteza. É poder reconhecer-se como mais do que apenas um ser consumidor, que deseja água, comida e um lugar para dormir. Não, o ser humano é muito mais do que isso. Qualquer animal faz isso, qualquer animal fica feliz com água e comida. O ser humano precisa mais do que água e comida, e o faraó por muitos anos nos tratou como animais. Isso fez o Eterno, então, castigar severamente o faraó, por ter tratado os seres humanos com tamanha rudeza, e nos tirou do Egito, nos tornando, através de uma peregrinação de 40 anos, de escravos para povo livre. Por quê? Tirar alguém fisicamente de um lugar para outro é fácil. Fazê-lo mudar o pensamento, pensar diferente, isso é um processo mais complicado. E a peregrinação do deserto foi a segunda etapa da nossa libertação, né? O Eterno libertou nossos corpos quando nos tirou do Egito, através das 10 pragas e tudo aquilo, e libertou nossas mentes através de todo o processo de educação que foi desenvolvida durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Né? Pessar é a palavra hebraica para Páscoa e tem a ver com a última praga que o Eterno enviou para o Egito. Essa última praga ela foi uma praga diferente das outras. A maioria das pragas que o Eterno enviou, os magos do Egito puderam copiar. Né? Então a gente vai ver lá no texto que quando Moisés fazia um milagre, os magos do Egito copiavam. E assim foi. Quando chega próximo ali da 10ª praga, eles já perderam o controle, já não conseguiam mais copiar. E aí eles chegaram e disseram para o faraó, olha, esse não é outro senão o próprio dedo de Deus. Eles perceberam que isso estava além da esfera do domínio da magia, do esoterismo. E o Eterno, então, o que foi que ele fez? Ele, para nos libertar, procurou nos tornar temerosos aos egípcios, que os egípcios nos mandassem embora às pressas. Para isso, então, ele planejou que todos os egípcios perdessem um ente de sua família, os primogênitos. Não é? E para isso, então, ele mandaria o próprio anjo da morte, chamado em hebraico Malea Hamavet. É um mensageiro divino, um espírito muito antigo, e é ele que é responsável pelas mortes, que segundo a tradição judaica só perderá o seu trabalho no Olam Rabá, no mundo vindouro, quando ele não será mais necessário, quando ninguém mais precisará morrer. E o Eterno então enviaria. Só que o Malea Hamavet, segundo a Kabbalah, ele não consegue distinguir o culpado do inocente. Se ele é enviado, ele vai tirar a vida de todos aqueles que ele puder ver a face. Então o Eterno ele criou uma estratégia para nos livrar do anjo da morte. Ele disse, olha, vocês matam um cordeiro, passam o sangue do cordeiro no umbral. Então quando o anjo da morte vier, e ele precisa matar o primogênito de cada casa, ele vendo o sangue no umbral, diz a Kabbalah, ele entenderá que ali já morreu alguém. Então ele salta por aquela casa e vai na casa onde ainda não morreu ninguém. Ou seja, o sangue do cordeiro substituiu o primogênito daquela casa que deveria morrer. O curioso é que a tradição judaica nos ensina que, quando Moshe disse isso, houveram alguns egípcios e outros escravos do Egito que, temendo já pelas 9 pragas que sofreram, eles resolveram seguir os passo a passo dos hebreus, mesmo sem ser para eles, e passaram o sangue do cordeiro nas portas. E aí muitos primogênitos, mesmo gentios, escaparam. É por isso que na saída do Egito diz assim o texto, e saiu do Egito os filhos de Israel, e junto com eles uma grande mistura de gente. Ou seja, o Eterno revelou a salvação para Israel. Mas na medida em que os gentios puderam, observando Israel, copiar nossos passos, se salvaram também. E lá no deserto o Eterno tratou a todos nós como iguais, como filhos de Israel. Eu acho que essa é a grande magia de pensar da Páscoa. É interessante essa leitura que o Rabino faz, porque é passagem, é libertação. E aí a gente pode agora aprofundar, além dessa sacrifício, veja quantos verbos a gente não pode. Isso no seu nascedouro, né? Na Páscoa,
antiga, antes de Jesus Cristo. Aí eu, para colocar o Dom Dino e o pastor Ismael também nessa discussão, essa celebração da forma original do povo hebreu, do povo judeu, ela se transformou muito? Bom, nós temos como livro sagrado o Antigo Testamento e o Novo. Na plenitude dos tempos, está escrito, Deus, o Eterno, enviou seu Filho para fazer esta nova aliança. Então a gente aceita esta antiga aliança e vai caminhando nesta nova aliança. Quem é esta nova aliança? É o próprio Jesus Cristo, que se fez homem, que nasceu no meio desta humanidade, simples e pobre, lá em Belém, e foi levando essa mensagem do Pai para todas as pessoas. Quem foi que acolheu primeiro foram os simples pastores, e o Herodes não aceitava, porque estava com medo de perder o poder. Só que o poder de Jesus era um outro poder. O poder de Deus é o poder do amor, o poder do serviço. Então, Jesus foi explicando o reino, explicando a nova aliança. Foi explicando, assim, através de milagres, através de palavras, através de parábolas, através de muitos eventos que aconteciam. Jesus falava a partir da realidade que ele encontrava lá no povo. E aí houve muitas dificuldades para os sacerdotes, sobretudo, os fariseus, e os chefes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, não queriam aceitar esta nova religião. Enquanto ele sempre dizia, mas eu estou levando para frente esta aliança que Moisés já fez, mas agora é uma nova aliança, uma nova maneira de entender a presença de Deus no meio de nós. Então, antes, a carta dos Hebreus fala que não é mais com bodes e animais que se faz aliança com Deus, mas é o Filho de Deus que se fez aliança, que doou a sua vida. Então, é isso que nós celebramos. Então, é a passagem de Páscoa do Antigo Testamento. Tem esta passagem de Jesus Cristo, e depois tem a essa grande transformação, essa nova aliança, a chegada do Filho de Deus, Jesus. Exatamente. E o judeu, como é que o judeu ele enxerga Jesus Cristo? Olha, veja, eu acho que esse tema para o cristianismo é simples, está fechado, né? Isso, de certa forma, até torna, do ponto de vista cristão, um absurdo porque que os judeus não aceitaram Jesus como Messias, né? Como enviado. Porque estava tão claro ali, né? Ele era tão bondoso e fez tantos milagres e tanta coisa legal, e não aceitaram por quê? Bom, do ponto de vista judaico isso não é tão simples, né? A gente vai perceber o seguinte: primeiro, Messias não é uma pessoa, é um conceito, né? O Mashiach, que é assim que diz em hebraico, ele é aludido desde o primeiro livro da Torá, que é o Bereshit, o Gênesis, e vai percorrendo no decorrer das Escrituras, sendo agregado uma série de detalhes de como isso se manifestaria no mundo, qual a importância disso e tudo mais. Muito bem. Mashiach é a palavra hebraica para unção ou ungido, né? Então, essa unção para que serviria? A unção dentro do povo hebreu, os reis, sacerdotes e profetas, eles recebiam essa unção. E isso dava para eles uma consciência expandida. Eles acabavam mudando o seu pensamento individual para pensar no coletivo. Eles se sacrificavam pela nação. O rei administrava a nação, o sacerdote alinhava o rei e a nação nas escrituras, através do seu trabalho religioso, e o profeta vinha para conscientizar o pessoal no momento extremo de corrupção, o que infelizmente é um fenômeno comum em qualquer sociedade do mundo. O Mashiach, no entanto, ele engloba tudo isso, né? O Messias, que cada personalidade dessa encarnava em parte, ele será o todo disso, né? Porém, o que não está claro é em quem isso vai encarnar, em quem esse conceito vai encarnar. Isso nunca esteve claro no mundo judaico. No século I, a gente vai notar um diálogo interessante, no Novo Testamento mesmo,
né, onde Satã chega lá e vai testar Jesus. E ele diz assim, se tu és realmente o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Te joga daqui. Perfeito. E está todo momento testando. Eu sei que o cristianismo tem o seu ponto de vista sobre isso. Como isso é lido do ponto de vista judaico? Do ponto de vista judaico, o Talmud ele nos informa no seu tratado Sanedrim 98a, de que o Mashiach ele deveria nascer nos dias do segundo templo. Então, nos dias do segundo templo, que foi o templo feito por Herodes, surgiram um monte de rabinos, todos eles ensinavam a palavra de Deus, todos eles se diziam filhos de Deus, todos eles faziam muitos milagres, e todos eles se sacrificaram pela nação. Semelhantes a Jesus. Sim, sim, centenas. Então, imagine que eu estivesse lá na época e eu, como judeu simples, estou vendo tudo isso e tenho que eleger um. Mas eu tenho 100 dizendo que são verdadeiros. E, entenda, uma vez que eu eleger um, tem 99 falsos. É complicado. É complexo. Judeu, muito. É complexo, mas nesse momento eu me lembrei, lá nos Atos dos Apóstolos, tem um sábio, Gamaliel. Gamaliel, perfeito. E Gamaliel estava observando todos estes fenômenos e lembrou, fulano prometeu tudo, o outro prometeu salvação, outro, mas todos morreram assim. Vamos aguardar antes de tomar uma posição definitiva. Vamos aguardar, porque se ele é de Deus, vai continuar essa sua missão. E se os apóstolos são discípulos dele, ninguém vai empatar a realização do projeto de Deus. Perfeitamente. Para que ninguém se encontre lutando contra o próprio Deus. Perfeitamente. E continuando no raciocínio, por exemplo, quando o Novo Testamento relata lá o julgamento de Jesus e Barrabás, onde deveria soltar um ou outro, né? A população incitada pelos líderes religiosos corruptos opinaram por Barrabás. Do ponto de vista dos religiosos, era apenas uma jogada política. Porque Rabi Yeshua, Jesus, estaria provocando um alvoroço muito grande. Estava dividindo a opinião popular. Então, para eles, era importante esses líderes religiosos corruptos, porque haviam líderes religiosos que não eram corruptos. Gamaliel, por exemplo, era um deles, ele não era corrupto. Né? Que precisava calar Jesus de qualquer forma. Para o povo era diferente. O povo não tinha ciência dessas artimanhas ou articulações políticas. Não. O povo estava olhando ali dois Messias. Barrabás é um termo em hebreu, não era o nome dele. O nome dele não se sabe. A tradição diz que era Yeshua também. Barrabás vem do aramaico bar Abba, que quer dizer o filho do pai. Então, quando você entende como filho do pai, Jesus disse que era o filho do pai, então agora nós temos dois filhos do pai. E mais, dois chamados de Yeshua. Então, aos olhos das pessoas, no mínimo você tem dois Jesuses que se diziam filho de Deus e também era tido como Messias, tanto um pelo seu grupo, o outro pelo grupo dele. O Novo Testamento vai falar mal de Barrabás? Pudera, porque elegeu Jesus como Messias. Mas o grupo de Barrabás, porque ele também era rabino e também de um grupo, falava mal de Jesus. E ia falar bem de Barrabás. Eram dos judeus, Jesus e Barrabás. Perfeitamente. Então o povo tinha que escolher um dos dois e acabou incitado pelo governo a escolher a Barrabás. Mas fora esses dois que deram tanta notícia no Novo Testamento, houveram centenas de outros que seus escritos chegaram até nós. Né? Então cada um desses era rabino, cada um desses era muito elevado, cada um desses tinha um grupo, e o seu grupo o elegia como verdadeiro e dizia que o Messias do outro era falso. Você disse que cada um desses era muito elevado. Sim. Mas no nível de Jesus não só tinha Jesus, não? Depende, veja. Olha. Depende. Veja, o Novo Testamento relata que Rabi Yeshua morreu e ressuscitou. E nisso os judeus de Camarão acreditam, né? Porque nós acreditamos no Novo Testamento. Mas tira o Novo Testamento de cena, vamos imaginar que ele não tenha valor, tem muito valor, mas vamos imaginar que não tenha. Muito bem. Hipotético. Além dos boatos de que ele ressuscitou, que outro documento atesta por A mais B que ele ressuscitou? Então, sem a ressurreição de Jesus, o que há de demais nele, além dos outros? Diga, pastor. O testemunho. Mas os outros também deram muito testemunho. Testemunho pós-ressurreição, ele acredito ser muito mais forte, inclusive a continuidade oral disso, do que um documento ou uma prova material. Não é? Não, eu acredito que se tudo que é sério fosse baseado no sentimento, a vida seria um pouco mais complicada. Acho que o registro é importante. Mas falou, Manuel, antes que a Páscoa, a passagem, é o evento mais importante para
religião judaica. Mas eu digo também que é a mais importante também para nós cristãos. É a mais importante. Mas por quê? Porque avançou. E Jesus, esta festa, para nós cristãos, nós católicos, é a festa mais importante do que o Natal de Jesus. Por quê? Porque toda a caminhada da igreja se baseia na ressurreição de Jesus. E nós temos vários testemunhos, como o pastor Ismael estava dizendo, vários testemunhos da ressurreição de Jesus. Mas não é só testemunhos que estão escritos lá no Evangelho, ou nos Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos, que lembram a ressurreição de Jesus. Mas tem também outros documentos da história de Roma, Flávio César, Flávio José, e outros que lembram este evento extraordinário que aconteceu lá em Jerusalém. Roma era a dominadora do mundo naquela época. Então, Roma prestava atenção a todos estes eventos. Então, é verdade que esta certeza da ressurreição de Jesus demorou a ser reconhecida. Não havia WhatsApp naquela época para comunicar todas estas informações. Mas a vida das comunidades, e depois nós temos a vinda do Espírito Santo, que é um outro momento fundamental para a nossa fé. Mas as comunidades começaram a se organizar, e começaram a se organizar ao redor desta fé na ressurreição de Jesus. Então nós depois temos aí toda a época do martírio. Olha, é muito interessante olhar como esse martírio, esta morte, esta perseguição não acabou com esta fé na ressurreição. E aí foram os políticos, foram as corrupções que já existiam naquela época. Não é só coisa nossa, não. Já existia já naquela época. Ele lembrou, né? Manuel lembrou esta corrupção e esta divisão. Por que escolheram Barrabás? Porque a política daquele momento era para denegrir a imagem de Jesus e exaltar o outro. Mas esse era só um problema político, não tinha nada a ver. E o povo muitas vezes se deixa levar. Né? Então, a ressurreição permaneceu o grande evento da história dos cristãos. E a partir daí, as comunidades começaram a se organizar. Houve perseguição, houve morte em Roma, muita morte, muitos mártires. E a igreja continuou a se organizar. Depois houve também divisões dentro da igreja, isso faz parte da fragilidade humana, mas os mártires continuaram a testemunhar que Jesus está vivo. Porque é isso que nós celebramos nesses dias. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte, Jesus continua animando os seus seguidores a viver pela fazer o bem, transformar também a sociedade. Olha, eu vou ter que ir para o intervalo. Na volta a gente vai tratar desse assunto. Foi interessante esse primeiro momento, porque a gente foi lá na história, lá no Antigo Testamento, lá no povo hebreu, e esclareceu-se muita coisa aí, e aí cada amigo e amiga, cada ouvinte, tira suas conclusões em relação ao que cada um dos senhores disseram. No segundo bloco, os católicos, hoje, sexta-feira, dobram o joelho, jejumam, de certa forma ficam lá celebrando essa morte de Jesus Cristo. Os católicos praticantes, eu vou dizer isso. É católico que não é praticante que está enchendo, tomando muito vinho hoje. Muitas vezes se embriagando. A gente vai discutir isso. Mas os católicos praticantes, hoje eles fazem. Meu avô mastigava uma folha de umbu. Sabe? Não era fácil. E na visão dos cristãos protestantes, né? Da igreja congregacional, nós estamos com o pastor Ismael aqui. O que eles fazem nessa sexta-feira hoje? Normalmente, um bodinho assado, sem problema nenhum, uma picanha, se tiver algum problema coronariano, magrinha. E os judeus fazem nada, um dia normal como qualquer outro. Depois do intervalo é rapidinho.